Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Liliane e nesses vídeos eu procuro abordar temas diversos relativos sempre à doutrina espírita. Hoje nós vamos ver do Livro dos Espíritos Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. São questões de número 237 a 256. Mas o que é isso? É simplesmente a gente procurar entender o que os espíritos desencarnados sentem, conseguem perceber. Mas o que isso me interessa? Me interessa que hoje eu estou encarnada. Amanhã, quando eu estiver desencarnada, sem o meu corpo físico, sem o meu veículo físico, eu quero saber o que eu vou estar sentindo lá. Não é assim? A gente tem curiosidade. Kardec, na questão de número 237, fez a seguinte pergunta: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Então, eu vou continuar percebendo o mundo da mesma maneira, encarnada ou desencarnada? Os espíritos responderam, sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Não sei se vocês já viram em filmes antigos, ou mesmo o desenho, né? O desenho do Tintim tem bastante. Quando eles vão explorar o fundo do mar, eles usam escafandro, que é uma roupa pesada, tem um capacete grande, imenso, gigante, com uma tela de vidro na frente, uma roupa pesada. Eles usam cinto com peso para manter eles mergulhados e um tubo que liga a pessoa até o navio, onde é bombeado o ar para que ele consiga respirar. Então, quando a pessoa está andando, explorando o fundo do mar com essa roupa pesadíssima, ela é lenta, as coisas são difíceis, ela se desloca com uma dificuldade imensa. Agora, se a gente pegar, né, uma roupa de mergulho nova, moderna, ele consegue muito mais agilidade no seu movimento. Então vamos pensar assim, o escafandro pesadão, compacto, é o nosso corpo físico. E a roupa de mergulho moderninha é o nosso perispírito, é o envoltório semimaterial. Com o corpo físico, com o escafandro, o movimento é lento, ele é pesado. Com a roupa de mergulho, com o perispírito, há muito mais liberdade. É assim que a gente consegue fazer uma comparação, só para a gente entender. 238, Kardec pergunta: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Bom, nossa razão já vê que é impossível eles saberem tudo. Os espíritos responderam: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, existe uma correlação direta entre evolução espiritual e conhecimento. Muito evoluído sabe muito, pouco evoluído sabe pouco. É por isso que nós temos que sempre relativizar as notícias, as mensagens que nós recebemos nas reuniões mediúnicas. Espíritos evoluídos vão nos trazer muitas notícias porque eles sabem muito. Espíritos pouco evoluídos sabem pouco. O problema está em a gente achar que é um espírito evoluído e ele não ser tão evoluído assim. Então a gente vai tomar como verdade uma coisa que talvez não seja dessa maneira. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Então, já que eles não estão, né, com esse veículo pesado que é o corpo, eles conseguem ver o que está acontecendo no agora, né, melhor do que nós. Os espíritos responderam: mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas, ainda uma vez,
Isso depende da elevação deles. Então, um espírito muito evoluído vai ter uma amplitude no seu olhar muito maior do que nós. Vamos usar uma comparação. Você pega uma pessoa que fez faculdade de composição e regência. Então, ela vê uma partitura para piano, então ela vai enxergar uma série de detalhes. O tom que aquela obra está, o andamento, se é mais rápido ou mais devagar, a dinâmica, se é mais forte ou mais fraco, o sentimento vai ficar melhor expresso. E aí ela vai entender melhor a obra, ela vai, tal compositor, Chopin. Chopin tinha essas características, ela vai ter um olhar muito abrangente. Você pega uma pessoa que tem pouquíssimo conhecimento, ela vai olhar a partitura com uma dificuldade imensa, ela nem vai entender que notas são aquelas. Então a partitura é a mesma, mas o olhar depende do conhecimento prévio de quem está vendo. Assim também são os espíritos. Os que sabem bastante têm um olhar muito abrangente e os mais ignorantes enxergam tanto ou menos do que nós. 244. Os espíritos veem a Deus? Eles conseguem ver Deus? A resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Sempre está relacionado com o grau de evolução. O que está muito evoluído pode bastante, o pouco evoluído pode pouco. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? A resposta: eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam como vós materialmente. São espíritos, então é claro que não existe a necessidade como a nossa de uma alimentação. Mas se nós nos recordarmos do livro Nosso Lar, escrito por André Luiz com a psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver que logo no primeiro capítulo, André Luiz relata que ele estava com a roupa esfarrapada, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sede, ele tomava água. Depois nós vamos ver, mais no final do livro, que ele está se alimentando com um caldo, que traz energias. É claro, vamos dizer, mas ele não tem necessidades materiais. Claro que não. Mas como ele ainda está envolto pelo perispírito, que é um envoltório semimaterial, ele não abdicou das suas necessidades físicas ainda. Ele ainda permanece em menor intensidade, mas ele ainda conserva essas características, porque ele não é um espírito puro. O espírito puro está absolutamente sem o seu perispírito, sem um envoltório semimaterial. Então, ele não tem mais nenhuma parte com as necessidades materiais, mas os que ainda possuem perispírito conservam, em menor grau, sensações e necessidades da matéria. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Os espíritos responderam: não podem sentir fadiga tal como a entendeis. Conseguintemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois, quanto mais elevados forem,
de menos repouso necessitarão. Bom, nós temos então a informação que os espíritos altamente evoluídos, os espíritos puros, não necessitam de repouso. Mas André Luiz relata, por exemplo, quando ele se desloca no plano espiritual, nem sempre ele usa da volitação, né? Que como se estivesse voando. Às vezes eles caminham, às vezes eles vão de veículos especializados no transporte, às vezes a caminhada ele relata que é difícil. Tudo isso nós encontramos gradativamente. Espíritos extremamente evoluídos não sentem frio, calor, fome, sede e não se cansam. Os que estão abaixo deles sentem isso em menor ou maior quantidade, dependendo da sua evolução. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Mais ou menos. Quando nós percebemos, nós estamos numa reunião mediúnica, um espírito em sofrimento se comunica, ele vai dizer que ele está com dor, que ele está assustado. Então ele sofre, né, as mesmas emoções e sensações do que o espírito encarnado, porque ele está mais próximo da matéria, né, do que do plano espiritual em absoluto. Então ele ainda sofre a influência desses elementos materiais. 256. Como é então que alguns espíritos têm se queixado de sofrer frio ou calor? A resposta: reminiscência, né? Lembranças do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Então, é assim, eles se lembram do que aconteceu. E é interessante, né? Quando a gente se recorda de alguma coisa, é como se a gente estivesse vivendo aquilo naquele momento. Quando a gente pensa num sofrimento, numa perda, né? Alguém muito querido que se foi, é como se a gente estivesse vivendo mais uma vez aquela perda. Para o cérebro não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Quando eu penso, o momento presente está como se fosse no agora. Frequentemente é uma comparação que fazem, mediante a qual exprimem a sua situação em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. É como se a gente ainda mantivesse essas sensações físicas, mas de verdade a gente mantém, porque nós, através do nosso perispírito, nós compartilhamos das necessidades da matéria, por conta do nosso perispírito, que ainda é muito grosseiro. À medida que nós evoluímos, ele vai se depurar, vai se aproximar, né? Cada vez mais vai ficar mais perto da natureza espiritual. Então, tudo tem a ver com evolução. Muito evoluído, pensa em espírito puro, sem ligação com a matéria, sem as necessidades do corpo físico. Espíritos não tão evoluídos têm, em menor ou maior grau, sensações ligadas à matéria, porque eles ainda se utilizam de um perispírito que ainda é semimaterial. É isso que eu tinha para falar para vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né? E se quiserem, deixem o seu comentário. Muito obrigada, até a próxima.